Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cuidar com Excelência. Seguimos no nosso módulo 7 e hoje vamos falar de um momento delicado, mas que todos os profissionais de enfermagem precisam saber enfrentar com maturidade. Como agir corretamente diante de um erro. Porque errar, todos nós podemos errar. O que define a ética do profissional não é a falha em si, mas como ele se comporta após ela. Maria Alice, esse tema é com você. José, me lembro bem do caso de uma técnica de enfermagem que aplicou uma dose de medicamento no paciente errado. Ao perceber, ela ficou desesperada. A primeira reação foi esconder o erro, mas ao conversar com a enfermeira responsável, ela decidiu relatar o que havia ocorrido. Graças à notificação imediata, a equipe médica interveio a tempo e o paciente não sofreu dano. A técnica foi orientada, acolhida, não foi punida, e aquele episódio se transformou em aprendizado para toda a equipe. Esse caso mostrou que admitir o erro não é fraqueza, é ética, coragem e maturidade profissional, porque a omissão, sim, pode causar consequências irreparáveis. E qual deve ser a postura imediata de um profissional ao perceber que cometeu um erro? A postura deve ser composta por 3 atitudes essenciais. Assumir a responsabilidade sem transferir a culpa para colegas ou para o sistema. Agir imediatamente para corrigir ou minimizar o dano solicitando ajuda da equipe assistencial. Relatar e notificar o erro tanto internamente quanto pelos canais formais, se for o caso. A omissão não protege ninguém, pelo contrário, amplia o risco ao paciente e aumenta a gravidade da infração. E como o erro deve ser registrado? O erro deve ser registrado no prontuário do paciente de forma objetiva e técnica, sem julgamentos ou emoções. A anotação deve conter o que ocorreu com data e hora, a conduta tomada imediatamente após o erro, a resposta do paciente à intervenção, a comunicação feita à equipe médica e à chefia. Além disso, é importante preencher a ficha de notificação de incidente conforme o protocolo da instituição, seja ele um evento adverso com dano, um incidente sem dano ou um quase erro, near miss. E qual é a diferença entre relato e notificação? O relato é a comunicação feita de forma direta à chefia ou à equipe, por exemplo, verbalmente. A notificação, por sua vez, é o registro formal e documentado do ocorrido, que pode ser feito em sistemas internos da instituição ou na plataforma Notivisa da Anvisa, dependendo do caso. Notificar um erro não significa assumir culpa, significa contribuir com a melhoria dos processos, aumentar a segurança do paciente e mostrar que há compromisso com a transparência. E o que as lideranças devem fazer quando recebem o relato de um erro? Primeiro, acolher o profissional, garantir que ele está seguro e que o paciente recebeu a assistência adequada. Depois, avaliar a situação com isenção, realizar análise crítica do erro e, quando possível, promover um plano de ação. Reforçar treinamentos. Revisar fluxos e protocolos. Monitorar recidivas. É fundamental que não se crie uma cultura punitiva, mas sim uma cultura de aprendizado. O erro deve ser analisado, não escondido, corrigido, não abafado, e comunicado, não silenciado. E como podemos criar esse ambiente de segurança para que os erros sejam notificados sem medo? Promovendo uma cultura de segurança institucional baseada nos seguintes pilares: comunicação aberta e sem julgamentos, apoio dos gestores, protocolos claros e acessíveis, confiança na equipe e valorização do relato como instrumento de melhoria. Quando o profissional sente que pode falar sem ser punido, ele age com mais responsabilidade e confiança. E no próximo episódio, vamos falar sobre os dilemas éticos frequentes na enfermagem e como lidar com situações difíceis, como omissões, falhas e conflitos. Vamos seguir, José, porque quem reconhece o erro e age com verdade não apenas repara, transforma. E transforma a si mesmo, a equipe e o cuidado que entrega.